Olá, eu sou Marcelo Fai e seja muito bem-vindo à palestra Como receber um aluguel mensal de R$ 1.256 sem ter um imóvel. Você vai descobrir o passo a passo do único método viável para você alcançar esse resultado em apenas 4 semanas. E isso é possível mesmo que hoje você ainda não tenha dinheiro guardado, mesmo que você receba menos do que gostaria, mesmo que você tenha pouco tempo livre para se dedicar, e mesmo que você tenha pouca ou nenhuma familiaridade com finanças e investimentos. E a melhor parte vem agora. Você receberá o aluguel na sua conta todo mês, sem precisar lidar com inquilino, síndico e zelador, sem precisar pagar condomínio nem participar de reuniões chatas, sem precisar pagar IPTU e ITBI, sem se preocupar com custos de escritura e registros de imóveis, sem se preocupar com a manutenção do imóvel, sem nunca precisar falar com imobiliárias e corretores, sem pagar R$ 1 de corretagem para os corretores de imóveis, sem se preocupar com a desvalorização do imóvel, sem precisar pagar imposto de renda sobre esses aluguéis, sem precisar entrar em nenhum cartório e nem assinar nenhum documento. E por fim, sem precisar falar com absolutamente ninguém, pois você poderá fazer tudo o que eu vou te mostrar pelo celular ou pelo computador. E só para você ter uma ideia do que esperar desse conteúdo, se eu soubesse que esse tipo de investimento existia antes, eu não teria perdido tempo e dinheiro com imóveis físicos. Eu entendo que nesse primeiro momento você pode estar cheio de dúvidas, mas fique aqui comigo que eu vou mostrar para você por A mais B como você pode receber um salário de R$ 1.256 por mês com um tipo de investimento permitido pela lei e desconhecido de 99% da população brasileira. Aliás, dá só uma olhada no extrato financeiro de um caso real. Este é o comprovante de recebimento de um membro da comunidade de investidores do Guinvest. Ele já está recebendo aluguéis sem ter um imóvel há um bom tempo e em plena crise do coronavírus. Quando a maioria das pessoas estavam com medo de não receber renda, ele estava recebendo R$ 2.119,24 mensalmente na sua conta. E sem precisar fazer nada mais por isso. É importante destacar que, apesar desta palestra ser gratuita, ela tem muito valor. E ela só é gratuita para você graças a todos os treinamentos pagos do Guinvest. Se não fosse por todos os alunos que decidiram ir mais a fundo para aprender sobre investimentos, essa palestra que eu preparei para você não seria possível. Para você ter uma ideia do valor disso, minha equipe trabalhou por 15 dias para conseguir entregar esse conteúdo gratuitamente para você, para que você possa descobrir como receber um aluguel mensal de R$ 1.256. Portanto, aproveite cada segredo que eu vou te contar para impulsionar a sua renda e da sua família de uma vez por todas. E o que você está prestes a conhecer nos próximos minutos é algo 100% legal, amparado pela legislação brasileira e acessível a qualquer brasileiro. E não é nada relacionado à profissão de corretor de imóveis, negociação em sites de compra, venda e aluguel de imóveis. O que você vai descobrir não dá trabalho nenhum. É algo que você pode resolver em menos de 5 minutos por mês, do conforto da sua casa. O que será revelado a você é algo realmente único e relativamente novo no Brasil, já que 99% da população brasileira desconhece essa modalidade de investimento. Para ser mais exato, de um total de 209 milhões de pessoas, que é a população brasileira hoje, cerca de 800 mil têm o privilégio de receber aluguéis todos os meses sem ter um imóvel, segundo a última apuração que eu fiz lá na B3. Se você pensa que essas pessoas são todas ricas, você está equivocado. É claro que algumas têm muito dinheiro, mas a maioria são pessoas comuns, que você encontra no seu dia a dia. São médicos, engenheiros, dentistas, motoristas de Uber, professores, empregados de empresa privada, vendedores, profissionais liberais, servidores públicos, enfim, todo tipo de pessoa que você está acostumado a ver por aí. O Juarez, de 37 anos, que é nosso aluno, comentou que antes do Guinvest, ele pensava que para receber aluguéis era preciso ser rico ou um super especialista no assunto. Com o que ele aprendeu, ele viu que era acessível a qualquer pessoa. E antes de te revelar como isso é possível, quero aproveitar para dar os parabéns para você, por ter comparecido no horário marcado e estar aqui comigo no início dessa transmissão.
Ainda não conheço você pessoalmente, mas se eu perguntasse para um grupo de pessoas se elas desejariam receber um aluguel de R$ 1.256 sem ter um imóvel, 100% delas diriam que sim. No entanto, poucos estariam dispostos a assistir uma palestra como essa para encontrar a solução. O fato de você estar aqui agora prova que você é diferente da maioria. Você é uma pessoa que quer mais da vida e deu o primeiro passo, que é se comprometer em buscar conhecimento para alcançar os seus sonhos. Isso já é 50% do sucesso. A partir desse momento, você tem o meu respeito e a minha admiração. Dito isso, posso afirmar que você vai conseguir ter um aluguel mensal de R$ 1.256 ou até mais do que isso. Eu não tenho nenhuma dúvida que isso seja possível. Agora, só precisamos definir quando você pode começar a aproveitar tudo que vai aprender aqui. Muitos dos meus alunos começaram do zero e agora já estão no caminho de receber aluguéis todos os meses. Outros já estão recebendo e logo mais vou mostrar o relato deles. Por esse motivo, eu acredito que dentro dos próximos 10 anos nós teremos pelo menos uns 5 milhões de pessoas comuns espalhadas pelo Brasil afora, recebendo aluguéis mensais sem ter um imóvel. E com o que você vai aprender aqui, certamente pode se tornar uma dessas pessoas dentro de 4 semanas. Não é só isso. Acredito que começar antes que todo mundo vai dar a você uma enorme vantagem em relação aos seus vizinhos e amigos que ainda não ouviram falar desse tipo de investimento. Antes da gente entrar nos detalhes, quero compartilhar com você um receio pessoal. Para manter a minha consciência tranquila, eu vou pedir um favor. Olha só, o que você vai aprender e descobrir nessa palestra é muito poderoso. Muitas pessoas acabam se tornando arrogantes quando começam a receber uma renda alta. Depois que você colocar os olhos no que eu vou apresentar, a sua vida financeira nunca mais será a mesma. Por isso, lembra disso. Você deve dominar o dinheiro, mas jamais deve se deixar ser dominado por ele. Então eu quero pedir um favor para você. Que você prometa usar o dinheiro dos aluguéis que ganhará todos os meses com respeito, com ética, em especial para fazer o bem. Combinado? Tudo que eu mais quero é que esse dinheiro promova experiências incríveis para você e para sua família, assim como promove para mim e para minha família, e para os meus alunos também. Para celebrar isso, eu vou te entregar um presente especial para você agora mesmo. Estou entregando, em primeira mão, a lista com os principais critérios fundamentalistas que eu utilizo para encontrar as melhores oportunidades com o tipo de investimento que eu vou mostrar para você em instantes. Acredito que essa lista vai ajudar você na sua jornada rumo à verdadeira liberdade financeira. Para baixar a sua cópia, basta clicar no botão aqui ao lado. Mas atenção, deixa para ler com toda a calma após a transmissão, para que você não perca nenhum detalhe do que eu vou apresentar agora, ok? Antes de mais nada, pegue um papel e uma caneta para anotar todos os pontos importantes dessa aula. O conhecimento é absorvido melhor quando se escreve. Também peço para que você deixe o celular de lado, desligue a TV e feche a porta. É preciso que você se concentre ao máximo para absorver todo esse conhecimento que eu vou te passar. O que você vai descobrir ao longo dos próximos minutos me faz lembrar do primeiro erro que eu cometi comprando imóveis. O fato é o seguinte: se a ideia de receber um aluguel mensal de R$ 1.256, se essa ideia parece interessante para você, não perca nenhum detalhe dessa apresentação, porque além de mostrar o que você deve fazer, vou mostrar também as armadilhas que os imóveis físicos podem significar para o seu bolso. E no final dessa palestra, você vai receber um presente. É um material complementar para ajudar você a implementar um método único e receber um aluguel mensal de R$ 1.256 sem precisar ter um imóvel. É uma espécie de mapa do que você vai precisar seguir. Além disso, mais lá para o meio da apresentação, vou revelar uma oportunidade exclusiva para você que deseja ir mais a fundo e quer acelerar o processo de receber aluguéis mensais sem ter um imóvel. Mas afinal, quem sou eu para falar sobre recebimento de aluguéis com você? Meu nome é Marcelo Fai, eu sou casado, tenho 2 filhos pequenos. Sou formado em administração de empresas com ênfase em comércio internacional pela PUC no Rio Grande do Sul. Eu sou investidor profissional com 15 anos de experiência. Também sou sócio do Guinvest, uma das comunidades de investimento mais importantes do país, com mais de 300 mil investidores cadastrados.
No GuiInvest, fornecemos análises, ferramentas para que pessoas como você possam ganhar dinheiro e aumentar seu patrimônio com tranquilidade e segurança. Ao longo da minha carreira, fui sócio de um dos maiores escritórios da XP Investimentos e ajudei a administrar a fortuna de multimilionários em um family office. Agora, espero passar um pouquinho do meu conhecimento em investimentos para você não cometer os mesmos erros que eu cometi no passado, quando eu investia em imóveis físicos. A minha grande missão agora é devolver para a sociedade um pouco do conhecimento que me ajudou tanto até hoje. Eu quero que pessoas comuns possam ter a chance de ter a vida digna, que possam proteger suas famílias com renda gerada pelos investimentos. E só para você ter um gostinho dos resultados que os alunos do GuiInvest estão tendo, dá só uma olhada nesses depoimentos. Treinamento esse que me tornou totalmente dependente nos meus investimentos e que alavancou minha rentabilidade num nível muito acima do esperado e num período de tempo, eu digo, muito abaixo do esperado. A GuiInvest traz para nós e para você o poder de gerenciar o seu próprio dinheiro. Ele traz as ferramentas e o conhecimento que você precisa para tomar as suas decisões. Não deixe que outra pessoa tome decisão do seu dinheiro. Faz mais ou menos uns 6 meses que eu comecei os investimentos, utilizando as soluções como apoio. E hoje eu já tenho um lucro aproximado aí de uns 20%. Então, estou feliz com isso, né? E o GuiInvest mudou um pouco minha visão sobre investimentos. Ele me mostrou que eu não precisava ter medo de investir. O curso começa num passo a passo muito começando dos conceitos básicos para você realmente entender aquilo que está sendo explicado. Não ser um curso onde está sendo tudo jogado para você de uma vez e você se sente desconfortável por isso. Por tudo isso que você acabou de ver, nessa palestra eu vou revelar para você o único jeito viável para você receber aluguel de R$ 1.256 mensais sem ter um imóvel. E para isso, você vai descobrir um tipo de investimento simples, seguro e acessível a qualquer brasileiro. Você vai descobrir exatamente quais as vantagens dessa alternativa de investimento, desconhecida por mais de 99% da população brasileira. Você também vai aprender o passo a passo de um método único criado por mim que permite você receber um fluxo de aluguéis mensais em apenas 4 semanas. Diante dessa perspectiva, faço uma pergunta importante para você. Quais decisões você tomaria a partir do próximo mês, quando você começar a receber aluguéis de R$ 1.256, talvez R$ 3.000 ou até R$ 5.000 na sua conta todos os meses pelo resto da sua vida? Faria uma longa viagem pela Europa? Levaria as crianças da família para Disney? Iria morar em um bairro mais bonito e seguro? Reduziria o seu ritmo de trabalho para aproveitar mais a família e os amigos? Afinal, o que você faria? Isso que você acabou de imaginar é uma realidade alcançável. Graças aos aluguéis caindo na sua conta todo mês, sem você precisar ter um imóvel físico para isso. É o seu dinheiro trabalhando para você, e não você trabalhando pelo dinheiro. Mas também preciso revelar algo um pouco incômodo e que talvez você pode considerar injusto. Nesse exato momento, existem pessoas comuns vivendo essa realidade. E sabe o que é surpreendente? Elas não são mais inteligentes ou mais capazes do que você. O que separa você delas é um conhecimento específico, é algo simples, é o que permite pessoas comuns viverem uma vida de tranquilidade financeira sem precisar trabalhar cada vez mais para isso. Talvez o que impediu você até hoje de atingir o objetivo de receber uma boa renda extra mensal seja o caminho que você percorreu até aqui. Foi o que aconteceu comigo. Eu sempre admirei o mundo dos investimentos porque desde os 15 anos eu assistia o meu pai comprando ações. Naquela época, eu era um jovem que namorava a ideia de um dia poder viver de renda para ter tranquilidade, segurança, liberdade e qualidade de vida. Eu economizava o pouco do dinheiro que eu ganhava. E também tinha o tempo a meu favor. Porém, me faltava uma renda mensal que me desse segurança. Por isso, eu fui ao mercado de trabalho para poder juntar mais dinheiro. Agora, prepare-se para a tragédia. É o seguinte. Houve um momento em que o Brasil estava vivendo um boom nos investimentos em imóveis. E eu queria dar um jeito de participar daquela festa e multiplicar o meu dinheiro. Foi aí que surgiu a oportunidade de investir em imóveis na planta. Essa era a minha chance de agilizar o meu enriquecimento. Aí eu fui num plantão de vendas com a intenção de comprar um imóvel.
Mas as condições eram tão facilitadas que eu saí de lá com 3. Bom, os imóveis na época custavam uns 100 mil reais cada. Eu tinha a intenção de vender eles por 130 mil quando eles ficassem prontos. O melhor de tudo é que eu pagaria somente a entrada de 15 mil durante a construção. E o saldo de 85 mil reais eu ia pagar já com o dinheiro da venda, aqueles 130. O plano era genial. Eu ia colocar 15 mil por apartamento e sair com 45 mil, ganhando 30 em cada. Vezes 3 eram 90 mil reais. Só que a realidade se mostrou bem diferente dos meus planos. Os 15 mil de entrada viraram 20. Pois eu tive que pagar a corretagem na compra, já que era na planta. Quando você compra na planta, você paga a corretagem. Na hora de vender, o saldo de 85 mil aquele tinha sido corrigido pelo INCC de 4 anos, já que a obra atrasou um monte. Aqueles 85 viraram 110 mil. E eu também tive que pagar a corretagem novamente, pois afinal é sempre o vendedor que paga. Menos quando você compra na planta, aí você paga também. Meu prejuízo foi de R$ 7.800 por cada imóvel, para ser exato. Talvez esses valores não pareçam muito altos para você hoje, mas na época era um valor bastante significativo. Eu descobri da pior forma que é possível comprar a 100, vender a 130 e ainda assim perder dinheiro. Devido a tudo isso, eu percebi que se eu quisesse ter uma renda passiva, eu devia focar em investimentos mais eficientes. Há muitos riscos envolvidos nos imóveis que os investidores deixam para trás só por puro desconhecimento. Por exemplo, se o imóvel pega fogo, você pode perder ele completamente. Se você não consegue alugar o seu imóvel, a sua rentabilidade pode acabar sendo muito menor do que a da poupança. Fato é que, com o tempo, eu superei as minhas perdas com os imóveis e resolvi voltar a minha atenção para outros tipos de investimentos. E foi graças a isso que eu pude conhecer o que, na minha opinião, é um dos melhores tipos de investimento. Hoje, como pai de 2 crianças, o que eu mais quero é dar a segurança necessária para que minha família nunca passe necessidades. Esse tipo de investimento me proporciona a renda extra que eu preciso para isso. As crises brasileiras sempre me apavoraram. Depois de ver amigos perdendo empregos e empresários perdendo negócios, eu percebi que não tem trabalho ou negócio que possa manter você 100% seguro. Por isso, comecei a buscar por algo que pudesse me garantir uma renda fácil e segura. Isso virou minha prioridade. Depois de algum tempo, quando trabalhava no mercado financeiro, conheci um tipo de investimento que apenas alguns ricaços tinham conhecimento. Me chamou a atenção os motivos pelos quais esse investimento era tão atraente. Esse tipo de investimento é praticamente igual ao investimento em imóveis, porém você corre muito menos riscos e tem muitos benefícios, como a isenção do imposto de renda, por exemplo. A renda obtida também costuma ser bem maior, geralmente o dobro da renda com imóveis físicos. Isso só para mencionar algumas das vantagens. Se com um imóvel você recebe R$ 1.500 de aluguel mensal, com esse investimento você pode obter, em alguns casos, cerca de R$ 3.000 com a mesma aplicação inicial. É incrível, não é? Muito menos estresse e muito mais benefícios. Estava explicado o porquê dos ricaços gostarem tanto desse investimento. Apliquei o método para mim e fiquei impressionado. Funcionou perfeitamente. Quando descobri isso, eu percebi que muitas pessoas poderiam estar passando pelo mesmo tipo de dificuldade que eu e decidi que seria minha missão levar esse conhecimento para o máximo de pessoas possível. Com o tempo, fui melhorando o método de investimento e, hoje, isso me permite evitar a maioria dos problemas que os iniciantes enfrentam. Entendo perfeitamente como é importante ter uma renda extra garantida para emergências e para proporcionar à sua família um futuro melhor, com mais felicidade e menos sofrimento. Por isso, investir de forma segura é fundamental. Eu percebi que investir bem o dinheiro, na realidade, é uma filosofia de vida capaz de nos gerar muitas alegrias. A maioria das pessoas não tem tempo e recurso suficiente para se dedicar inteiramente aos investimentos. Mas esse método permite que qualquer pessoa possa seguir a filosofia dos grandes investidores de sucesso. Só que a filosofia que eu acredito não está baseada em abrir mão de ter uma vida confortável hoje.
Esse é um método testado, sólido, eficaz, que vai permitir você obter uma renda extra mensal sem desistir do seu conforto. Você vai poder começar investindo R$50 ou R$100. Isso que é fantástico. E é um pouco disso tudo que eu vou compartilhar com você nos próximos minutos. Como nós temos pouco tempo, não tenho como mostrar tudo o que eu descobri ao longo desses 15 anos. Por isso, selecionei o que é essencial para que você consiga aprender como receber um aluguel mensal de R$ 1.256 sem ter um imóvel. Então, agora que você está preparado, vamos começar. Entenda um ponto importante. Não se culpe se você nunca soube disso antes, ou se você não tem conseguido obter uma boa renda. Eu já passei por isso e posso afirmar. Talvez hoje você esteja diante da solução para esse seu problema. Eu nunca tinha ouvido falar sobre a possibilidade de receber aluguel sem ter um imóvel, e muito provavelmente você também não. Mas isso acontece por 2 motivos. A primeira razão é porque nós não somos ensinados a aprender sobre educação financeira e investimentos na escola, nem mesmo na faculdade, e muito menos em casa, infelizmente. O fato é que aqui no Brasil não existe a cultura de aprendermos a lidar com dinheiro. A segunda razão é porque a indústria financeira, que inclui bancos, as corretoras, as empresas de cartão de crédito, não tem interesse que você aprenda a lidar com o seu dinheiro sozinho. Porque assim, eles deixariam de lucrar com as taxas abusivas de manutenção de conta, do cheque especial, dos juros do cartão de crédito, as taxas de administração extremamente altas dos fundos de investimento, dos fundos de previdência com taxas absurdas e por aí vai. A verdade é que eles querem lucrar com a ignorância das pessoas. Então anota isso. Ninguém vai cuidar do seu dinheiro melhor do que você mesmo. Sabendo disso, agora é sua obrigação assumir total responsabilidade na sua vida financeira. A grande verdade é que o que você sabe trouxe você até aqui. Mas o que vai levar você para o próximo nível de riqueza é algo que você ainda não sabe. Se soubesse, você já estaria lá, não é mesmo? Então, agora prepare-se para descobrir os melhores ensinamentos dessa aula. Resumindo o que vimos até agora. Esse tipo de investimento deposita aluguéis normalmente na sua conta, sem precisar lidar com inquilino, síndico e zelador, sem precisar pagar condomínio nem participar de reuniões, sem precisar pagar IPTU e ITBI, sem se preocupar com custos de escritura e registro de imóveis, sem se preocupar com a manutenção do imóvel, sem nunca precisar falar com imobiliárias e corretores, sem pagar R$1 de corretagem para os corretores, sem precisar pagar imposto de renda sobre esses aluguéis, sem precisar entrar em nenhum cartório e nem assinar nenhum documento. E por fim, sem precisar falar com absolutamente ninguém. Você deve concordar que aqui no Brasil a cultura de se investir em imóveis sempre foi muito forte. E sim, o investimento em imóveis não deixa de ser um bom investimento. Mas existe algo melhor, uma alternativa mais moderna, acessível e muito mais rentável. Estou falando dos fundos imobiliários, também chamados carinhosamente de FIIs. É, através deles, que você conseguirá receber aluguéis mensais de R$ 1.256, R$ 2.000, R$ 3.000 e assim por diante. Fique tranquilo que você pode começar mesmo que hoje você ainda não tenha dinheiro guardado, receba um salário baixo ou tenha pouco tempo livre para se dedicar. Mesmo que você tenha pouco ou nenhuma familiaridade com investimentos. Mas afinal, o que é um fundo de investimento imobiliário? Os fundos de investimento imobiliários são formados pela reunião de várias pessoas que juntam as suas economias de forma coletiva para fazer investimentos no mercado imobiliário. O que inclui esses investimentos no mercado imobiliário? Bom, nisso está incluído desde o investimento em projetos de construção de novos imóveis, imóveis em fase de construção, até os imóveis prontos, como edifícios comerciais, shopping centers, hospitais, prédios de agências bancárias, galpões, instituições de ensino, entre outros. E como é que funciona na prática? Bem, na prática, não são os investidores que investem por conta própria o dinheiro do fundo. Eles delegam a um gestor ou administrador profissional a função de investir o dinheiro do fundo. Assim, o administrador do fundo pega todo esse dinheiro e faz os investimentos comprando os imóveis. Isso significa dizer que você não vai precisar se envolver com todas aquelas burocracias de quem tem um imóvel, como pagamento de condomínio, reunião de condomínio, chamada extra, pagamento de IPTU, ITBI, assinatura de documentos, negociação com imobiliárias, enfim, aquele monte de coisa. E a forma como o patrimônio do fundo é dividido é através de cotas.
Ou seja, a menor parte de um fundo é chamada de cota, é um pedacinho do fundo. Assim, quando você investe em um fundo, você na verdade está comprando cotas desse fundo, se tornando, portanto, um cotista do fundo. E quanto mais dinheiro você colocar no fundo, mais cotas você terá. Simples assim. Talvez nesse momento você pode estar se questionando. Afinal, qual a diferença entre investir em fundos imobiliários e comprar imóveis diretamente? As diferenças são várias. A última que eu vou falar é a melhor de todas, por isso eu deixei lá para o final. Primeiro, vamos começar falando do investimento mínimo. Enquanto nos fundos imobiliários você pode comprar uma cota com menos de R$50, nos imóveis a situação é bem diferente. Olha o relatório de março de 2020 da FIPZAP. Aqui, nesse gráfico, nós temos o preço de venda médio do metro quadrado nas principais capitais do país. Veja que, utilizando o valor do índice, se você quisesse comprar uma sala comercial de 50 metros quadrados na cidade de São Paulo, você teria que desembolsar quase R$500 mil. Perceba que, para investir diretamente em imóveis, você precisa de uma grande soma de dinheiro de uma só vez. Enquanto que para investir em fundos imobiliários, você pode começar com menos de R$50, como você pode ver aqui nessa lista feita no mesmo período. Inclusive, o Caio, que é aluno do GameInvest, citou em um e-mail que foi enviado para a nossa equipe de suporte, que ele fez o seu primeiro investimento com apenas R$41 e já pensa em comprar mais no mês seguinte. Se você está achando isso muito bom, aguarde o que melhor ainda está por vir. E não sou apenas eu e meus alunos que pensamos isso sobre os fundos imobiliários. Aos poucos, esse tipo de investimento está ganhando cada vez mais notoriedade. Especialistas já notaram as vantagens dos fundos imobiliários. Eles acreditam que não há mais lógica em se comprar imóveis. Além disso, os juros baixos fazem com que os investidores procurem alternativas que gerem melhor renda e os fundos imobiliários são perfeitos para isso. Há um tempo atrás, em uma reportagem da Infomoney, o gestor de um fundo imobiliário definiu o investimento da seguinte forma. Ele disse: o investidor de real estate, aquele conservador que investe para obter renda, está paulatinamente percebendo que não tem que comprar tijolo, tem que comprar posições em fundo imobiliário, que é uma posição muito mais coerente em todos os pontos de vista. Bom, e quanto aos custos? Qual a diferença entre fundos imobiliários e os imóveis? Bom, aqui a diferença é gigante. Os custos são muito menores para os fundos imobiliários se comparado ao investimento em imóveis diretamente. Olha só, se você quiser comprar ou vender um imóvel, você terá custos como ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, em torno de 2% do valor do imóvel nas grandes cidades. Custos de escritura e registro de imóveis. Custos com avaliador e advogados. Corretagem, na média, uns 6%. Imposto sobre ganho de capital de 15% quando você vender. Se juntarmos tudo, esses custos podem chegar fácil a 10% do valor do imóvel. Então, se você compra um imóvel de R$500 mil, o seu custo total pode chegar a R$50 mil. Já no caso dos fundos imobiliários, os custos de transação são infinitamente menores. Você tem basicamente 3 custos. Taxas da B3, que representam menos de 0,004%. Corretagem paga para a corretora, que é um valor fixo que varia de R$0 a R$20, independente de quantas cotas do fundo imobiliário você vai comprar. Pode ser um investimento de R$100 ou de R$500 mil. O valor da corretagem paga é o mesmo. E por fim, o ISS e PIS, impostos que representam um percentual irrisório. Para você ter uma ideia do custo total de investir em fundos imobiliários, no exemplo anterior, digamos que o investidor desejasse comprar R$500 mil em 5 fundos imobiliários, ou seja, R$100 mil para cada fundo. Nesse caso, ele teria um custo total de R$102. Isso considerando a taxa de corretagem de R$18,90 para cada fundo, mais a taxa da B3 e o ISS e o PIS. Veja, a diferença é absurda. De R$50 mil para R$102. Uma pesquisa realizada pela revista Veja um tempo atrás mostrou que até um imóvel pode custar até 12% a mais por causa da burocracia. Então pensa comigo, um imóvel que custa R$500 mil custaria R$60 mil a mais por causa da burocracia.
Recentemente, recebi esse comentário por e-mail de um aluno que exemplifica essa vantagem. O Edilson, que é um dentista de 49 anos, comentou que quando comprou seu apartamento pagou 6% em corretagem para a imobiliária, o que gerou um custo adicional para ele de R$20 mil. Hoje, ele investe em fundos imobiliários que não possuem burocracia e nem corretagem ele precisa pagar mais. Ele finaliza dizendo que ele acredita que esse é o melhor investimento que existe. Bom, e quanto à liquidez? O quão rápido é comprar ou vender um fundo imobiliário se comparado a um imóvel? Nesse quesito, mais uma vez, os fundos imobiliários vencem por uma larga distância. Olha só, para comprar ou vender suas cotas de fundo imobiliário, você não precisa nem levantar do sofá. Basta acessar o seu home broker, através do seu computador ou smartphone, e preencher a ordem de compra ou venda. Todo o processo leva menos de 1 minuto. Já para os imóveis, o cenário é bem diferente. Talvez você já tenha passado por isso, talvez não. Ou pelo menos já acompanhou o processo de um familiar ou um amigo próximo. O fato é que negociações nesse mercado costumam demorar muito mais, ou seja, é um mercado bem menos líquido do que os fundos imobiliários. E se você quiser vender depressa o seu imóvel, provavelmente terá que oferecer um grande desconto no preço de venda. Além, é claro, de toda a burocracia na hora de comprar ou vender o seu imóvel. Você precisa ler jornais, falar com a imobiliária, visitar imóveis, reunir vários documentos, reconhecer firma em cartório, registrar imóvel e outras burocracias. Enfim, é uma enorme dor de cabeça. Enquanto no fundo imobiliário, todo o processo leva 1 minuto e não precisa nem sair de casa, muito menos ligar ou conversar com ninguém. Como complementou o Roberto, aluno aqui no GuiaInvest, ele disse que teve um imprevisto e teve que vender algumas das suas cotas. Em menos de 1 minuto, ele fez toda a operação e 3 dias depois o dinheiro estava na conta dele. Com um imóvel, isso jamais seria possível. E no caso de você ter um imóvel e precisar de um dinheiro extra, o que você faz? Não dá para vender apenas o banheiro do imóvel ou o quarto. Nesse caso, você teria que vender o imóvel inteiro. É aqui que entra mais uma tremenda vantagem dos fundos imobiliários, que é a ideia de você poder vender apenas algumas cotas dos seus fundos. Digamos que você tem R$100 mil em cotas de um fundo imobiliário e você precisa de R$5 mil para pagar as passagens da sua próxima viagem de férias para a Europa. O que você vai fazer? É simples. Você pega o seu computador, acessa o home broker da corretora e coloca uma ordem de venda de algumas cotas do seu fundo imobiliário que dê um valor total de R$5 mil. Pronto, simples assim. Você não precisou vender todas as cotas. Não é obrigatório se desfazer de todas as suas cotas. Você pode vender quantas quiser, a hora que quiser, quando quiser. Olha aqui o comentário do Hélio, de 57 anos, também aluno do GuiaInvest. Ele disse que precisou vender uma parte dos seus fundos e foi tudo muito simples e tranquilo de se fazer. Se você está gostando da explicação sobre fundos imobiliários, continua aqui comigo, que vai ficar ainda melhor. Isso é só o começo. Mas afinal, o que podemos dizer sobre a qualidade dos imóveis que os fundos imobiliários investem? Será que são de boa qualidade ou será que são prédios velhos e mal cuidados? Bom, os imóveis adquiridos pelos fundos imobiliários costumam ser imóveis de primeira linha, da mais alta qualidade. Quando o fundo é criado, muitos milhões são captados junto a novos investidores para aquisição de imóveis. Com todo esse capital, o fundo imobiliário tem acesso ao que há de mais novo e moderno em construções. Aqui você pode ver a Torre Almirante, que faz parte do BC Fund, o BRCR11. Já o investidor que compra imóveis diretamente precisa ter muito dinheiro para adquirir imóveis de primeira linha. Não que não existam pessoas com condições para isso, mas a maioria das pessoas que possuem imóveis para aluguel costumam ter propriedades com um padrão de qualidade mais baixo. Olha só o que disse a Paula, uma nutricionista de 34 anos, aluna do GuiaInvest. Ela diz que dá tranquilidade e satisfação em saber que é dona de pedaço de alguns dos prédios mais chiques de São Paulo. Isso nos leva para o próximo ponto, que é sobre a qualidade dos inquilinos. Será que os inquilinos dos imóveis que os fundos imobiliários investem são confiáveis? Como os fundos imobiliários possuem imóveis de alto padrão, a qualidade dos inquilinos também é superior. O que eu quero dizer com isso é que os inquilinos dos imóveis dos fundos imobiliários são geralmente grandes empresas e corporações. Esses inquilinos possuem muita capacidade financeira de honrar com o aluguel. Isso significa dizer que a probabilidade de atraso no pagamento dos aluguéis ou não pagamento é muito baixa. Além disso,
Esses inquilinos costumam depredar menos os imóveis alugados. Pensa comigo. Você acredita, por exemplo, que o Banco do Brasil não irá pagar o aluguel das suas agências? É bem improvável, não é mesmo? Já os imóveis adquiridos pela pessoa física costumam ser alugados por outras pessoas, que muitas vezes possuem um risco de crédito maior. Pensa em um advogado que aluga uma sala comercial no início da sua vida profissional. Ele pode passar por um aperto financeiro e ficar inadimplente por alguns meses. Ou então, uma família de baixa renda pode também não honrar com os seus aluguéis. Além de ser mais difícil reajustar o contrato com essas pessoas. E caso essa família fique realmente inadimplente, será muito difícil despejar pais e filhos da sua própria residência. Como escreveu o Vinícius, nosso aluno do curso, ele disse que o que deixou mais seguro para investir em fundos imobiliários foi saber que a maioria dos grandes locatários são grandes bancos e empresas multinacionais. E ele ainda complementa contando que o pai dele se incomodou a vida toda com inquilinos que não pagavam em dia o aluguel. Agora imagine que você tem um único imóvel para receber aluguéis. E esse imóvel é responsável por complementar em 20% a sua renda familiar. E se acontece um problema com esse imóvel? E se o inquilino deixa de pagar o aluguel? E se você fica sem alugar por muitos meses? Como você pagaria suas contas nesse cenário? É para evitar esse tipo de cenário que entra a próxima grande vantagem dos fundos imobiliários em relação ao investimento direto em imóveis, que é a facilidade de diversificação. É muito fácil diversificar seu investimento em fundos imobiliários em diversos imóveis. Basta você investir um pouco em cada tipo de fundo, formando uma carteira de investimentos bem diversificada. Por exemplo, você pode investir um total de R$50 mil em 5 fundos diferentes. Um que investe em imóveis de agências bancárias, outro que investe em imóveis de salas comerciais, outro que investe em hospitais, outro que investe em galpões e, por fim, outro que investe em shopping centers. Sem falar que dentro de um único fundo já existe diversificação, uma vez que esses fundos investem normalmente em mais de um imóvel. Veja que é perfeitamente possível ter uma enorme diversificação com bem menos dinheiro do que com imóveis adquiridos diretamente. Pensa comigo. A maioria das pessoas não consegue sequer comprar a sua casa própria à vista. Imagine então ser proprietário de 15 imóveis alugados. Só pessoas muito ricas conseguem essa diversificação adequada investindo diretamente em imóveis. Nosso aluno, o Giacomo, falou que gostou muito que o curso o incentivou a diversificar a carteira. Ele agora possui 8 fundos imobiliários. Se algo der errado com algum deles, os outros 7 vão garantir a renda todo mês. E a vantagem mais sensacional de todas vem agora. Então pergunto, você gostaria de receber aluguéis todo mês sem pagar imposto de renda? Sem deixar nada para o governo? Seria algo bom para você? Então, através dos fundos imobiliários é exatamente assim que funciona. Por isso, chegamos à melhor e mais incrível vantagem dos fundos imobiliários em relação ao investimento direto em imóveis, que é a isenção de imposto de renda nos aluguéis recebidos. Sim, é real. Os fundos imobiliários pagam aluguéis isentos de imposto de renda para a pessoa física, como você pode ver aqui na lei. Já os aluguéis recebidos diretamente dos imóveis físicos são considerados rendimentos tributáveis. Na prática, os aluguéis são depositados todos os meses na sua conta na corretora. Simples assim. O Celso comentou no Facebook que nada dá mais prazer para ele do que saber que os aluguéis que ele recebe são livres de imposto de renda. Só por isso já vale a pena. E falando de recebimento de aluguéis, existe mais uma fantástica vantagem dos fundos imobiliários em relação ao investimento direto em imóveis, que é justamente a possibilidade de reinvestimento dos aluguéis comprando mais cotas dos fundos imobiliários. Digamos que você não queira gastar todos os rendimentos recebidos dos seus fundos imobiliários e queira, portanto, reinvesti-los, adquirindo mais cotas. Nesse caso, é muito fácil. Basta juntar esses aluguéis e comprar mais cotas. E caso não queira pagar corretagem, como eu disse, existem corretoras que oferecem essa isenção. Já reinvestir os aluguéis de imóveis próprios é muito mais complicado. Digamos que você tenha um imóvel alugado e receba 2 mil líquidos todo mês. Nesse caso, você precisaria esperar anos, talvez décadas, até ter dinheiro suficiente para comprar outro imóvel.
O investidor Aníbal disse que reinveste todos os aluguéis comprando mais cotas. Só com isso, após 9 meses, os aluguéis já aumentaram 20%. Em breve, ele pretende ganhar 2 salários mínimos por mês de aluguel. Agora que você já sabe que os fundos imobiliários têm inúmeras vantagens em relação ao investimento direto em imóveis, você pode estar se perguntando: muito legal tudo isso, mas afinal, quanto rende em fundo imobiliário? E como eu posso ganhar dinheiro investindo em um fundo imobiliário? Bom, é possível afirmar que os fundos imobiliários são uma modalidade de investimento com benefício duplo. Por quê? Porque além do recebimento dos aluguéis mensais que caem na sua conta, você ainda tem a valorização da cota. Isso significa que o seu dinheiro investido nos fundos imobiliários tendem a acompanhar a inflação no pior dos cenários. Mas historicamente, os fundos imobiliários têm se valorizado acima da inflação, como você pode ver nesse gráfico do IFIX, que é o índice que representa os fundos imobiliários na Bolsa de Valores. Veja que ele valorizou acima da linha da inflação nos últimos 10 anos. Para ilustrar esse conceito, dá até para fazer uma analogia com uma árvore que dá frutos. Imagine um limoeiro que dá 200 limões por mês. A cada mês que passa, você pode consumir todos os limões. E a árvore do limoeiro continua lá, crescendo de tamanho com o passar do tempo. Veja, o seu objetivo nesse momento não é fazer com que a árvore cresça para você vender madeira. A lógica do investimento em fundo imobiliário é a mesma. Por isso, você poderá usar todos os aluguéis recebidos sem remorso, sem o receio de estar diminuindo o seu patrimônio total. Não se preocupe que você não estará ficando mais pobre se usar o valor dos aluguéis. E quanto você pode esperar de recebimento de aluguéis mensais? Ao escolher ótimos fundos imobiliários, você pode esperar um rendimento anual por volta de 6%, podendo chegar a 12% em alguns casos específicos. Em outras palavras, de 0,5% a 1% ao mês para o recebimento de aluguéis. Lembrando que esse percentual já é livre de imposto de renda. Agora, vamos ver um caso prático de quanto você precisaria investir hoje para receber um aluguel mensal de R$ 1.256 através de fundos imobiliários. Para começar esse estudo de caso, selecionei alguns fundos com bons fundamentos de 6 segmentos diferentes. E com eles, montei uma carteira de investimentos em fundos imobiliários. Eu não vou mostrar quais são estes fundos para não induzir você com nenhuma recomendação de investimento. Mas não se preocupe, para fins de estudo de caso, nada será perdido, ok? Então vamos lá. Veja que nessa tabela, os aluguéis anuais variam de 5,6% até 11,9%. Esse foi o percentual que os fundos pagaram de dividendos nos últimos 12 meses em relação ao valor investido. No mercado financeiro, o nome do indicador que nos mostra isso se chama Dividend Yield. Pois bem, veja que o Dividend Yield médio dessa carteira ficou em 7,45%. Isso significa que se um investidor tivesse investido seu dinheiro nestes 6 fundos, ele teria recebido 7,45% ao longo de 12 meses em aluguéis. Agora, preste atenção nessa outra tabela. Veja aqui, para você receber um aluguel mensal de R$ 1.256, que são R$ 15.072 por ano, você teria que ter investido R$ 202.310, distribuídos em cotas de 6 diferentes fundos imobiliários, o que daria R$ 33.718 em cada um dos fundos. Mesmo que hoje você não tenha essa quantia, você pode começar aos poucos e receber o valor proporcional. No começo, os aluguéis serão pequenos, mas com o passar dos meses, os valores vão crescendo, até se tornarem suficientemente bons para você usar como quiser. Foi assim que eu comecei. E mesmo uma renda mensal pequena, quando acumulada durante um ano inteiro, pode custear uma viagem sua, os gastos de final de ano, ou a parcela de alguma coisa que você deseja muito comprar. Ou você pode simplesmente reinvestir para receber ainda mais renda no ano seguinte. Não importa. O fato é que você terá um dinheiro extra todo mês para fazer o que bem entender. De outra forma, você teria que estar trabalhando para conseguir esse dinheiro, não é mesmo? Então, veja nessa tabela que conforme você for aumentando o seu investimento total nos fundos, os valores dos aluguéis vão aumentando proporcionalmente. Agora preste atenção. Eu vou mostrar
exatamente qual o passo a passo que você precisa seguir para receber um aluguel de R$ 1.256 todos os meses sem ter um imóvel. Então, papel e caneta na mão. Vamos começar. Abrir conta em uma corretora de valores, que pode ser feito pela internet. Depois, transferir o dinheiro do investimento para sua conta na corretora. Depois, selecionar e analisar quais os melhores fundos de investimento. Aí, montar uma carteira diversificada com fundos de diferentes segmentos. Depois, acessar o home broker, que é onde você realiza as compras e vendas. E, finalmente, comprar as cotas dos fundos imobiliários que você considerou bons. Pronto! Dentro de até 4 semanas, você vai começar a receber os aluguéis todos os meses. Com esse passo a passo que você acabou de aprender, você tem um processo seguro, simples e eficiente para começar a receber um aluguel de R$ 1.256 sem ter um imóvel. Você pode colocar em prática isso tudo agora mesmo, mas eu preciso ser bastante honesto com você e alertar que pesquisar as melhores oportunidades dá bastante trabalho. Se você tiver tempo e disposição, vá em frente. Mas aprender os detalhes sozinho, por conta própria, vai exigir muito do seu tempo e da sua energia. Você vai bater cabeça muitas vezes e vai perder dinheiro até aprender exatamente como se faz. Eu estou te dizendo isso por experiência própria. Eu passei os últimos anos estudando essa modalidade de investimento. E posso afirmar que, apesar de simples, ela esconde algumas armadilhas. Foi por esse motivo que eu criei uma solução para ajudar você. Você que está comprometido em conseguir receber um aluguel mensal de R$ 1.256 sem ter um imóvel. Essa solução se chama Treinamento Método FI. Aprenda a investir em fundos imobiliários. Ele te ensina toda a lógica que vai permitir você encontrar as melhores oportunidades nos fundos imobiliários com tranquilidade e segurança. E mais do que isso, o que eu vou te ensinar nesse treinamento vai evitar que você caia em armadilhas que podem fazer você perder dinheiro. Mas antes de mostrar mais detalhes sobre esse treinamento, eu preciso dizer por que eu criei essa solução para você. Muitas pessoas me perguntam por que é que eu compartilho essas dicas sobre investimentos para todo mundo, assim, tão abertamente, totalmente de graça. Por que não guardar isso tudo só para mim? Essa é uma ótima pergunta. E a resposta é simples. Da mesma forma que esse conhecimento ajudou a transformar a minha vida para melhor, eu quero também ajudar a melhorar a vida de outras pessoas. Muitas pessoas têm família para cuidar, assim como eu tenho. E por isso, esse treinamento é de extrema utilidade. Para garantir uma renda extra que gere uma maior segurança financeira na sua vida. Afinal, você nunca sabe quando uma emergência pode surgir na sua vida, não é verdade? Mas afinal de contas, o que é o treinamento Método FI Aprenda a Investir em Fundos Imobiliários? Esse é um treinamento que contempla tudo o que você precisa para montar a sua carteira de fundos imobiliários e atingir o objetivo de receber um aluguel mensal de R$ 1.256. Independente do valor que você vai começar, você já vai receber a sua primeira renda dentro de até 4 semanas. Portanto, o treinamento é útil mesmo que você não tenha dinheiro guardado, mesmo que você tenha um salário baixo, mesmo que você esteja começando com uma nota de R$ 50 na carteira, ou mesmo que você tenha pouca familiaridade com investimentos. E a melhor parte vem agora. Você não vai precisar sair de casa e nem ligar ou falar com ninguém, porque você pode fazer o seu investimento pela internet, se dedicando apenas 5 minutos todo mês. Bom, agora, quero mostrar o caso de um aluno do Guia Invest que investe só em fundos imobiliários. O Leonardo mora em Fortaleza, é funcionário público do estado do Ceará, tem 43 anos, é casado, não tem filhos e se tornou aluno do Guia Invest lá atrás, em maio de 2017. Ele nunca tinha investido fora do banco. Ele tinha R$110 mil guardados na poupança e estava bastante insatisfeito com os rendimentos. Mesmo com uma quantia considerável guardada, com o aumento das suas despesas, ele já não conseguia mais guardar dinheiro como antes. O Leonardo nos contou que havia meses em que seu salário de R$ 6.300 era corroído impiedosamente por despesas imprevistas. Quando tomou a decisão de mudar e não viver apenas do seu salário, Leonardo se tornou aluno do Guia Invest. Aplicando os passos do treinamento, ele investiu toda essa quantia guardada em fundos imobiliários.
Com esses 110 mil reais, o Leonardo recebeu exatos R$ 870,83 em aluguéis, no seu primeiro mês já investindo. Um ano depois, ele já estava recebendo R$ 977,43 de renda mensal. E os seus 110 mil investidos tinham se valorizado para R$ 124 mil. Tudo isso em apenas um ano. Esse comprovante que você está vendo é dele. Ele nos enviou um depoimento de agradecimento dizendo que ele e a esposa saíram em poucos meses de uma situação financeira apertada para uma situação tranquila. Agora eles têm tudo sob controle e às vezes até conseguem fazer algumas extravagâncias com o dinheiro. O treinamento Método FI Aprenda a Investir em Fundos Imobiliários é um programa completo e 100% online, criado para que qualquer pessoa, em qualquer lugar, possa montar a sua carteira de fundos imobiliários. Com isso, você poderá atingir o objetivo de receber aluguéis mensais de R$ 1.256 ou mais, sem precisar ter um imóvel. E com o resultado aparecendo dentro de, no máximo, 4 semanas. Esse treinamento utiliza o meu método único, o método FI, para permitir que você encontre as melhores oportunidades para receber renda todo mês. E por que eu resolvi criar esse treinamento? Porque muitas pessoas começaram a me pedir que eu criasse algo diferente de tudo que havia aí fora. Quando fui pesquisar mais a fundo, descobri que a maioria dos cursos de fundos imobiliários que existem por aí falam complicado, não passam todo o conhecimento, como se não quisessem revelar os segredos. E mais, geralmente acabam criando outro problema para o aluno, porque não ensinam um passo a passo na prática. Enfim, complicam mais do que ajudam. Resolvi criar esse treinamento para ser diferente. Em outros lugares, vão dizer para você selecionar bons fundos imobiliários. Beleza? E aí você vai se perguntar, como é que eu faço isso? E não vai ter resposta. Aqui vou dizer as etapas que você tem que seguir na prática para encontrar as boas oportunidades. Lá fora, vão encher você de termos complicados. Aqui você vai economizar tempo porque eu vou ir direto ao ponto. Vou dizer exatamente o passo a passo que você deve seguir na prática, com palavras simples. E o mais importante, vou passar todos os meus macetes, sem esconder nada. Assim você vai economizar tempo e dinheiro porque não vai cometer nenhum erro de principiante. Vou disponibilizar todas as aulas para você dentro de uma área de membros exclusiva que você pode acessar de onde estiver. Você receberá o acesso com login e senha no seu e-mail. Todas as aulas estarão disponíveis para você pelo período de 1 ano, possibilitando que você assista às aulas no seu tempo e possa rever quantas vezes quiser. Esse treinamento foi desenvolvido com o objetivo de ensinar você um jeito inteligente de obter renda através dos fundos imobiliários. O conteúdo foi pensado tanto para quem nunca investiu no mercado financeiro, quanto para quem já investe em outros tipos de ativos e quer usar os fundos imobiliários como um complemento. Então agora eu pergunto, quanto vale para você aprender um método de seleção de fundos imobiliários que você poderá usar para a vida toda para receber aluguéis? Quanto vale para você dormir tranquilo, sabendo que você está fazendo a coisa certa com o seu dinheiro? Quanto vale para você ter a paz de espírito de saber que, aconteça o que acontecer, todos os meses os aluguéis cairão na sua conta? Quanto vale para você ver o sorriso feliz do seu filho, graças à incrível qualidade de vida que você vai proporcionar a ele? O que eu demorei anos para descobrir, lendo dezenas de livros, fazendo uma graduação, tirando cursos e certificações, perdendo dinheiro, errando, batendo a cabeça, você vai aprender em poucas semanas. E é isso que o treinamento Método FI Aprenda a Investir em Fundos Imobiliários vai entregar para você. Esse treinamento tem o valor de R$ 708 no site do Guia Invest. E você deve conhecer aquela famosa frase que diz: se você acha que a educação é cara, experimente a ignorância. O fato é que, pelo tamanho do impacto que o treinamento Método FI Aprenda a Investir em Fundos Imobiliários vai causar imediatamente na sua vida financeira, ele não poderia ser barato. E se você achou que o treinamento Método FI Aprenda a Investir em Fundos Imobiliários já era bom, vou entregar um bônus exclusivo para você. É o seguinte: como sei que algumas pessoas querem se sentir seguras na hora de escolher seus primeiros fundos imobiliários, resolvi ajudar nesse sentido. Vou presentear você com um bônus,
o canal Aluguel Inteligente. Este é um relatório com as melhores oportunidades de investimento em fundos imobiliários encontradas por mim. Ou seja, se você quiser, pode começar a receber renda imediatamente com os fundos selecionados por mim, enquanto você aprende a fazer suas próprias análises. Geralmente, fornecemos esse relatório apenas para os investidores que já conhecem e confiam no nosso método de investimento em fundos imobiliários. Mas acho que ele pode ser de extrema importância para ajudar você no começo. O canal Aluguel Inteligente tem o valor de R$ 238,80 se você for assinar diretamente pelo site do Gui Invest. Mas aqui, nessa palestra, você ganha ele totalmente de graça por um ano inteirinho. Esse relatório é monitorado por mim 365 dias por ano e aponta a relação dos melhores fundos imobiliários do mercado de acordo com o meu método de investimento. Essa combinação de treinamento mais bônus é simplesmente perfeita para você se sentir seguro na hora de montar a sua carteira de fundos imobiliários. E aqui vai um aviso importante. Preste bastante atenção. Apenas os 20 primeiros que adquirirem o treinamento Método FI, Aprenda a Investir em Fundos Imobiliários, levam esse bônus. E deixa eu explicar por que eu estou fazendo isso. A primeira razão é porque o canal Aluguel Inteligente é vendido separadamente. E não é justo oferecer de graça para todo mundo, já que vários clientes pagaram por ele. Acredito que essa condição será justa apenas para quem está realmente comprometido em criar uma máquina de recebimento de aluguéis todos os meses. A segunda razão é porque eu quero valorizar aquelas pessoas que são mais decididas e sabem agir quando uma boa oportunidade aparece. Se você é uma dessas pessoas, essa é a sua chance de provar isso. Então, se você realmente tem interesse, seja rápido em clicar no botão de inscrição na hora que eu liberar. Caso a página de venda demore um pouquinho para carregar, peço que você continue tentando. Às vezes isso acontece devido ao grande número de pessoas tentando acessar ao mesmo tempo. Mas se você não quiser aproveitar essa oportunidade agora, pode relaxar. Você pode adquirir ela a qualquer momento através do site do Gui Invest. Porém, aqui ela sai de graça e por lá você vai ter que pagar R$ 238,80 na assinatura anual. Então, resumindo, veja tudo o que você está prestes a receber nos próximos minutos. O treinamento Método FI Aprenda a Investir em Fundos Imobiliários, com um preço oficial de R$ 708, mais o bônus, canal Aluguel Inteligente, com preço oficial de R$ 238,80 no plano anual. Se somarmos tudo isso, o valor ficaria em R$ 946,80. Agora, eu quero que você reflita sobre o seguinte. Muitas pessoas vão adquirir agora o treinamento Método FI Aprenda a Investir em Fundos Imobiliários. E esse é o grupo daqueles que estão comprometidos em transformar suas vidas aprendendo como receber aluguel todos os meses sem ter um imóvel. E vão tomar a decisão agora, aproveitando o desconto especial mais o bônus. E vai ter um outro grupo, o grupo daqueles que mais uma vez procrastinaram, deixaram passar uma grande oportunidade e vão acabar pagando o preço cheio, sem desconto e sem o bônus. A minha pergunta para você é simples. Em qual dos dois grupos você vai estar? Bom, o valor para adquirir agora o treinamento Método FI Aprenda a Investir em Fundos Imobiliários e ainda levar o bônus não vai ser de R$ 946,80, nem metade disso. Estou falando uma condição mega especial para você que participou dessa palestra e ficou até agora comigo. Eu estou oferecendo essa oferta exclusiva para você, porque isso faz parte da minha missão. A missão de transformar vidas através da educação financeira. E é o seguinte, eu vou liberar o botão de inscrição agora mesmo. Por isso, aqui vai o último aviso. Apenas os 20 primeiros levarão o bônus. Então, o investimento para adquirir agora o treinamento Método FI Aprenda a Investir em Fundos Imobiliários e ainda levar o canal Aluguel Inteligente de bônus será de apenas 12 parcelas de R$ 39. Isso equivale a R$ 1,28 por dia. É menos do que você gasta tomando um cafezinho na padaria da esquina. Com uma diferença importante. Esse treinamento tem o potencial de gerar uma renda mensal no seu bolso, todo mês. Perceba que isso é apenas uma fração do custo total que cobre a minha experiência pessoal e da minha equipe na produção e elaboração desse treinamento online e deste relatório mensal que você terá acesso imediatamente.
E apesar dessa incrível oportunidade, preciso ressaltar que só quero ver pessoas sérias e comprometidas adquirindo o treinamento Método FI, Aprenda a Investir em Fundos Imobiliários. Quero que sejam pessoas que realmente desejam mudar de vida, que verdadeiramente vão fazer o que tiver que fazer para montar uma carteira de fundos imobiliários para receber aluguel todos os meses pelo resto da vida. Por esse motivo, digo aqui com toda a convicção, se você não tem esse desejo, não se inscreva. Deixe essa oportunidade para outra pessoa. Até porque as vagas são limitadas e eu vou explicar o porquê disso logo em seguida. Então, clica no botão para adquirir o treinamento Método FI, Aprenda a Investir em Fundos Imobiliários agora mesmo e tenha acesso a tudo que você precisa para receber aluguel todos os meses sem ter um imóvel. Com isso, você vai impulsionar sua realidade financeira a um novo patamar. Para que você se sinta 100% seguro ao aproveitar essa oportunidade, você tem minha garantia incondicional de 7 dias. Se o treinamento não ajudar você a receber um aluguel mensal, não vejo razão alguma de ficar com seu dinheiro. Nesse caso, basta entrar em contato com a minha equipe de suporte pelo telefone, anota aí, 51 3135 9651, que a gente vai devolver todo o seu dinheiro. Diante de tudo que o treinamento Método FI, Aprenda a Investir em Fundos Imobiliários, tem para transformar sua vida financeira, eu arriscaria dizer que daqui a 1 ano você vai desejar ter começado hoje. E daqui a 5 ou 10 anos você se sentirá completamente arrependido, querendo arrancar os cabelos por não ter começado a montar sua máquina de recebimento de aluguéis todos os meses ainda este ano. O Abraão, aluno do Guia Invest, escreveu recentemente que o único arrependimento dele com o Guia Invest foi não ter conhecido antes. Se ele tivesse começado 10 anos antes, faria uma enorme diferença. E por causa disso, ele passa tudo o que aprendeu para a filha dele. Se você também deseja fazer parte deste seleto grupo de pessoas que estão se formando aqui, nesta palestra, tenho o maior prazer em aceitar você. Agora eu preciso lembrar de algo importante. As vagas disponíveis para quem está aqui na sala de transmissão são limitadas. E deixa eu explicar o porquê. Como esse treinamento exige minha atenção e da minha equipe de suporte para atender todos os alunos, não posso deixar permitir entrar muitas pessoas de uma vez só. Por essa razão, eu configurei meu sistema de pagamentos para limitar o número de vagas durante essa transmissão. Assim, pode acontecer das vagas se esgotarem a qualquer momento antes do encerramento da palestra. Lembrando que apenas os 20 primeiros levam o bônus canal Aluguel Inteligente. Clique no botão para adquirir o treinamento Aprenda a Investir em Fundos Imobiliários, agora mesmo. Esse é o material mais efetivo, simples e descomplicado para que uma pessoa comum, que tem pouca ou nenhuma familiaridade com investimentos, possa montar uma carteira de fundos imobiliários e começar a receber um aluguel de R$ 1.256 ou mais todos os meses pelo resto da vida. Você pode testar e, se não gostar, pode pedir reembolso, que na hora devolvemos o seu dinheiro. Agora você pode estar se perguntando se o treinamento do Método FI, Aprenda a Investir em Fundos Imobiliários, é para você. Para quem ele é indicado? Para quem deseja começar a investir em fundos imobiliários? Para quem busca uma fonte de renda passiva mensal? Para quem é leigo em finanças e investimentos? Para quem ele não é indicado? Para quem busca conhecimento avançado em fundos imobiliários? Para quem busca ganhos rápidos de curto prazo? Ou para quem se sente desconfortável em correr qualquer tipo de risco? Talvez você tenha algumas dúvidas sobre o treinamento Método FI, Aprenda a Investir em Fundos Imobiliários. Isso é normal. Por isso eu selecionei aqui as perguntas mais comuns das pessoas que escolheram aprender este método para receber R$ 1.256 de aluguel todos os meses. Talvez você também tenha essas mesmas dúvidas, né? A primeira dúvida: vou precisar dedicar muito tempo para realizar o treinamento? Não. Todas as lições estão em formatos de vídeo. Você poderá assistir o material quando quiser, quantas vezes quiser e na hora que quiser. Então, não precisa se preocupar com isso. Você poderá fazer o treinamento no seu ritmo, independente de onde você estiver, já que tudo é 100% online. Assim, pode assistir no seu computador, iPad ou do seu smartphone mesmo.
São 37 aulas, de em média 25 minutos cada. Isso significa que com 25 minutos por dia, você pode concluir o curso em apenas um mês, sem maiores dificuldades. O treinamento funciona para quem tem pouco dinheiro para investir? Sim, você pode investir em cotas de fundos imobiliários com valores pequenos, como R$20, R$50 ou R$100. Não se preocupe com a taxa de corretagem. Ao longo dos anos, esses custos vão se tornar irrelevantes em relação ao seu patrimônio final. Algumas corretoras até isentam custos de corretagem para fundos imobiliários. A XP e a Clear são algumas delas. Então vale a pena dar uma conferida nesse ponto também. O treinamento vai funcionar para quem está começando do zero? Sim, o método pode ser colocado em prática mesmo que você ainda não tenha dinheiro investido. Lembrando que você pode começar com pouco, mas é obrigatório que você tenha capacidade de gastar menos do que ganha para poder comprar cotas de fundos imobiliários todos os meses. Sendo assim, você pode começar do absoluto zero e começar a criar um fluxo de recebimento de aluguéis mensais. O Alan, nosso aluno, fez a primeira compra em fevereiro e um mês depois já recebeu o primeiro aluguel. Agora, todo mês, ele compra mais e mais cotas. O treinamento funciona para quem não entende nada de finanças e investimentos? Sim, o treinamento foi estruturado para pessoas com nenhum conhecimento prévio de investimentos, muito menos de finanças e economia. As lições estão organizadas para apresentar apenas aquilo que é mais relevante para você investir em fundos imobiliários de forma segura, descomplicada e eficaz. Apenas o essencial será ensinado. Nada de enrolação com informações burocráticas e irrelevantes em termos práticos. Queremos que essa seja uma experiência prazerosa para você. O aluno Osmar comentou na comunidade do GameInvest que o curso é simples, didático e explicado numa linguagem muito acessível. Como eu vou saber que um fundo imobiliário é bom para investir? Através do método único desse treinamento, o método FI, você terá o passo a passo na prática para saber exatamente o que precisa fazer para encontrar as melhores oportunidades do mercado. Tudo isso com uma linguagem simples e objetiva. Você vai ter acesso a todos os meus macetes para selecionar os melhores fundos imobiliários e receber renda com tranquilidade e segurança. E caso mesmo assim você ainda se sinta inseguro, você poderá consultar o canal Aluguel Inteligente com a lista das melhores oportunidades para o momento de acordo com o mesmo método FI. Investir em fundos imobiliários é mais seguro que investir em ações? É possível afirmar que investir em fundos imobiliários costuma ser menos arriscado do que investir em ações. Lembrando que são investimentos de natureza diferentes. Nos fundos imobiliários, você está exposto ao mercado imobiliário, o mesmo que com imóveis físicos. No mercado de ações, você está exposto a negócios e seus riscos, porque ações são partes de empresas. Então elas são muito mais voláteis aos acontecimentos do dia a dia. O aluno Carlos comentou que já investe há 3 meses em fundos imobiliários e que não tem tanto sobe e desce quanto na bolsa. Isso deixa ele tranquilo enquanto recebe os aluguéis. Eu corro o risco de perder dinheiro investindo em fundos imobiliários? Qualquer tipo de investimento envolve riscos de perder algum dinheiro. E nos fundos imobiliários não é diferente. No entanto, como eu apresentei ao longo da palestra, o investimento em cotas de fundos imobiliários costuma ser muito mais seguro que investir diretamente em imóveis. Historicamente, investir em fundos imobiliários se mostrou mais estável e mais seguro do que investir diretamente em ações também. Além disso, como você viu na palestra, ao longo dos últimos 10 anos, os fundos têm rendido bem acima da inflação. A Marcela, que é outra aluna, disse que dorme muito mais tranquila e sossegada, sabendo que as cotas dos fundos de qualidade oscilam menos do que as ações. Ah, Marcelo, e se eu não gostar do treinamento? Você tem garantia. Se você não gostar, basta entrar em contato com a minha equipe de suporte ao cliente dentro de 7 dias após a aquisição, que devolvemos todo o seu dinheiro. E se eu tiver dúvidas, quem é que vai me ajudar? Você terá total acesso à nossa equipe de atendimento para resolver qualquer dúvida ou dificuldade em relação ao treinamento. Lembrando que esse é um treinamento para pessoas comuns, com pouco ou nenhum conhecimento prévio sobre investimentos.
e que estão verdadeiramente comprometidas em aprender como montar uma carteira de fundos imobiliários para receber aluguel todos os meses, sem precisar comprar um imóvel. Olha só o que os alunos falam sobre o nosso atendimento. A Maria disse que o atendimento foi rápido e solícito. Só não deu 10 porque ela ainda estava aprendendo a usar a nossa plataforma. O Luiz disse que teve qualidade nas informações e prontidão no atendimento. Toda vez que entrou em contato, teve respostas quase que de imediato. E o Marciano, que disse que foi muito fácil encontrar o que precisava. Que o custo é baixo em relação ao benefício que teve e também teve um ótimo suporte. Agora veja aqui tudo o que você vai levar ao adquirir agora o treinamento Método FI Aprenda a Investir em Fundos Imobiliários. O treinamento Método FI Aprenda a Investir em Fundos Imobiliários mais o bônus Canal Aluguel Inteligente. De R$ 946,80 por apenas 12 parcelas de R$ 39,00. São R$ 478 de desconto que sobram para você comprar fundos imobiliários e receber renda já no próximo mês. Aqui você pode ver alguns extratos de alunos que foram recebidos pela nossa equipe. Um deles recebeu R$ 457 com 5 fundos imobiliários. Outro, já com mais patrimônio, recebeu R$ 2.953,50 com aluguéis em 9 fundos imobiliários diferentes. E esse outro extrato, datado de abril de 2020, mostrando a renda de R$ 2.119,24 no mês em plena crise do coronavírus. Enquanto a maioria das pessoas ficam receosas de perder a sua fonte de renda nesses momentos, quem tem fundos imobiliários de qualidade está recebendo seus aluguéis tranquilamente. Se você também deseja obter renda desse tipo já no próximo mês, então clique no botão para adquirir agora o treinamento Método FI Aprenda a Investir em Fundos Imobiliários. Assim você recebe seu primeiro aluguel dentro de 4 semanas já. Olha, ainda há vagas disponíveis para garantir o bônus. Não corra o risco de ficar de fora dessa nova turma. Lembrando que o bônus está disponível apenas para os 20 primeiros. Agora, eu quero entregar o presente que eu prometi lá no início da transmissão. É um resumo do que eu apresentei nessa palestra. Para baixar ele, basta clicar no botão aqui ao lado. Espero que esse material seja muito útil para você na sua jornada da liberdade financeira. Agora, eu gostaria que você respondesse silenciosamente, para você mesmo, do fundo do seu coração. Você está fazendo tudo o que pode para atingir seus objetivos de obter uma renda mensal? Você tem buscado novas formas para conquistar esse objetivo? Você tem priorizado mais outras coisas ou o que realmente importa para gerar resultado na sua vida? Pergunto isso tudo porque quero que você perceba que para você obter o que deseja, você precisa tornar o objetivo uma prioridade e testar todas as possibilidades para atingir. Reflita sobre isso por alguns instantes. As vagas estão acabando. Diante de tudo que falamos nessa palestra, você tem 2 escolhas a partir desse momento. A escolha número 1 é não fazer nada e ignorar a ideia de que existe uma tremenda oportunidade de aprender o passo a passo para montar sua carteira de fundos imobiliários e começar a receber aluguel todos os meses pelo resto da vida. E a escolha número 2, a escolha inteligente. Adquirir agora o treinamento Método FI Aprenda a Investir em Fundos Imobiliários. Este é o meio mais rápido, simples e inteligente para você impulsionar sua vida financeira, aprendendo o jeito mais moderno de receber aluguéis todos os meses. Para poder seguir seus sonhos, passar mais tempo com a família e passar menos tempo no trabalho. Bom, vejo aqui que fechou as 20 vagas do bônus. Agora, você ainda pode adquirir o treinamento por 12 parcelas de R$ 39,00. Mas deixa de levar o canal Aluguel Inteligente de bônus. Antes de dar as boas-vindas aos novos alunos, eu gostaria de lembrar você que se não agir agora, você vai perder a oportunidade de aprender o passo a passo para receber aluguéis todos os meses na sua conta. Então agora é tudo com você. Não há mais nada que eu possa fazer. Nesse momento,
Quero dar as boas-vindas aos que confirmaram a aquisição do treinamento Método FI Aprenda a Investir em Fundos Imobiliários que estão aparecendo aqui nos meus e-mails. Parabéns por terem dado esse passo. Esse é o primeiro passo de uma incrível jornada de sucesso. O sonho de receber um aluguel mensal de R$ 1.256 ou até mais. Esse sonho está mais próximo do que nunca. Quem tomou essa decisão hoje vai começar a receber renda já no próximo mês. Além disso, vai levar um conhecimento incrível para o resto da sua vida, que é o conhecimento sobre como receber aluguel mensal sem ter um imóvel. Chegamos ao final dessa palestra. Agradeço pela sua presença e a gente se vê em um próximo encontro. Espero que tenha gostado de todo o conteúdo apresentado aqui. Um forte abraço e até mais.